Oi, meu nome é Sabrina e hoje vou estar apresentando uma aula do conteúdo de matemática para uma turma de sétimo ano e o tema a ser visto será álgebra e equações polinomiais do primeiro grau. Essa aula de hoje é parte integrante de uma das atividades a serem executadas no estágio supervisionado da instituição Uninter. Vamos começar falando então, do que é uma equação. Trabalhando aí com a palavra equação, a gente tem que equa vem do latim e que quer dizer igual. Então, equação vem de uma igualdade entre dois termos. Nesse caso aqui, o termo que está antes da igualdade tem que ser igual ao termo que está depois da igualdade. Dessa forma, a gente vai conseguir trabalhar para chegar ao resultado da incógnita. Então, aqui a gente tem que equações são igualdades em que há pelo menos uma letra representando um número desconhecido. Então, para ser equação, além de ter a igualdade, tem que existir pelo menos uma letra nessa expressão algébrica para a gente considerar uma equação. Aqui a gente tem um exemplo, de um desenho de uma balança. Essa balança pode representar a balança em equilíbrio, ou seja, os dois pratos tendo o mesmo peso, representa então essa igualdade. Quer dizer, o que está no primeiro prato é exatamente igual ao que está no segundo prato. Nesse caso aqui, a melancia seria o nosso termo desconhecido, que a gente não sabe quando pesa a melancia. Então, a gente representa ele por uma letra, nesse caso que representou por x. No primeiro prato, então, para representar ele, seria o x mais 2, que é a massa do primeiro prato. Então, o que aconteceria aqui? A gente tem, então, que a melancia pesa x, porque a gente não sabe esse valor, mais o peso dos 2 quilos vai ser igual ao peso que está na outra balança. Então, 2 mais 1, que vai resultar em 5. Então, a gente tem a formação aí da equação x mais 2, que está no primeiro prato, é igual ao peso que está no segundo prato. Seguindo para o que é uma equação de primeiro grau, que é o que a gente vai trabalhar nessa aula, no caso de equações de primeiro grau, são aquelas equações em que o expoente da incógnita é igual a 1. Então, em uma equação, por exemplo, x mais 5 igual a 9, é uma equação de primeiro grau por quê? Porque o número que acompanha, ou nesse caso aqui ele está omitido, valendo 1, é uma equação do primeiro grau. Diferente de uma equação, por exemplo, que o expoente é diferente de 1 ou que apareça, porque quando o número não aparece na letra é porque o expoente é 1. Nesse caso aqui, é uma equação de segundo grau porque a letra da equação de maior expoente vale 2, então seria uma equação de segundo grau, que não é aqui o caso em que vamos trabalhar. Então, para a equação ser considerada de primeiro grau, a sua incógnita tem a incógnita de maior expoente, vai ser valendo 1 ou ela não vai aparecer. Então, ela será uma equação de primeiro grau. Falando agora um pouco da álgebra e das equações dentro do contexto histórico, podemos falar que a álgebra é uma parte da matemática que estuda expressões que envolvem letras e números. Sua origem é muito antiga, um matemático grego chamado Diofante, que viveu na Alexandria por volta do século II, no século III d.C., foi provavelmente o primeiro a utilizar símbolos para representar números desconhecidos. Usamos os conhecimentos algébricos, entre eles a resolução de equações, no nosso caso aqui equação de primeiro grau, para representar e resolver problemas, expressar a relação entre grandezas e generalizar propriedades. Agora vamos trabalhar montando equações de primeiro grau, utilizando como base um problema, uma situação do dia a dia. Nessa figura aqui, a gente vai ter uma balança novamente. Nesse caso aqui, a balança está representando uma igualdade, porque ela está em equilíbrio. As caixas têm massas iguais e as bolas também. Então, cada bola em verde tem o mesmo peso e cada caixa, que é representada pelo X, tem o mesmo peso entre si. Cada bola pesa 1 kg e a balança está equilibrada, representando, como eu disse, a igualdade. Nesse caso, então, a gente vai representar a situação utilizando uma equação. Então, se cada bola aqui vale 1 kg, quer dizer que nessa primeira balança, nesse primeiro prato, ela vai estar valendo 5. Na segunda balança, a gente tem 4, 7, 9 bolas. Então, quer dizer que aqui eu tenho um peso de 9.
Os x, como eu não sei, né, qual o valor de peso que eles têm, eu posso contar somando, né, cada um deles. Então, 1x, 2x, 3x, 4x. Então, 4x. Somando 4x com 5, eu tenho o peso do primeiro prato, igual a 9. Então, essa será a representação dessa situação em equação de primeiro grau. Então, 4x mais 5 é igual a 9. Está representado, então, aí essa situação por meio de uma equação do primeiro grau. Do primeiro grau, porque o expoente do x vale 1. Apresentando agora uma segunda situação onde a gente vai montar equações, temos um probleminha em que a casa do seu José fica em um terreno retangular com 84 metros de perímetro, o comprimento desse terreno é o triplo da largura, e qual é a equação que representa essa situação? Então, primeiro, sempre quando é um probleminha, é bom a gente tirar alguns termos, né, destacar. A gente sabe aqui que o terreno é retangular e que ele tem 84 metros de perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Se é uma figura retangular, quer dizer que seus lados opostos têm o mesmo valor. Então, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Aqui não citou qual que é o valor, né, exato de comprimento e de largura. Então, a gente vai ter que usar as incógnitas. Então, primeiro aqui, o comprimento desse terreno é o triplo da largura. A gente não sabe nenhum dos dois. Então, vamos considerar que a largura vale x. Então, esse lado e esse lado vale x. O comprimento é o triplo da largura. Quando a gente fala triplo, quer dizer que a gente está multiplicando por 3. O comprimento é o triplo da largura, 3 vezes x. Então, quer dizer que aqui a gente vai representar por 3x e aqui a gente vai representar por 3x. Se a gente tem todos os valores de cada um dos lados, pelas incógnitas, a gente pode fazer a equação agora, porque a gente tem os lados e tem que a soma de todos eles é 84 metros. Então, a equação que vai representar essa situação seria 3x mais x mais 3x mais x igual a 84 metros. Então, aqui, o que eu fiz? Apenas identifiquei qual que era o valor de cada um dos lados, ou seja, x, x, 3x, 3x. Como é perímetro, é a soma de todos os lados. Então, 3x mais 3x mais x, igual a 84 metros. Trazendo novamente o probleminha que a gente já montou a equação, agora a gente vai trabalhar para resolver essas equações. Então, esse problema aqui é o mesmo da balança anterior, que a gente tinha aqui como equação 4x mais 5, porque aqui é as 4 caixas valendo x somadas 4x, mais 5 bolinhas, cada uma pesando 1 kg, 5. Igual a quantidade de bolinhas que está no segundo prato, que são 9. Então, aqui a gente pediu, nesse caso, para resolver a equação, onde a gente tem que saber quanto pesa cada caixa. A gente vai saber quanto pesa cada caixa achando o valor de x. Quando a gente tem uma equação assim, que é achar o valor dela, a gente pode resolver, tem que ter em mente primeiro que a gente tem que isolar a incógnita. O que é isolar? Deixar apenas o x antes do igual e passar os valores numéricos para depois do igual. Ou seja, a gente vai reduzir esses termos até que fique só o x antes do igual. Como a gente pode fazer isso? Somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo os mesmos termos dos dois lados da equação. Por quê? O exemplo da balança é muito fácil de identificar nesse caso, porque, para mim, se a balança está em equilíbrio e eu quero que ela continue em equilíbrio, o que pode acontecer, por exemplo, aqui? Se eu tirar uma bolinha desse prato e uma bolinha desse prato, como eles têm o mesmo peso, ela vai continuar em equilíbrio. Então, a regra é que você tem que tirar, somar, dividir ou subtrair o mesmo valor de cada um dos lados da equação. Nesse caso aqui, antes do igual é um termo e depois do igual é outro termo. Então, é onde eu vou estar somando ou subtraindo nos dois lados. Lembrando que a intenção é sempre chegar no valor de x. Então, primeiro, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho o valor 5, então eu posso subtrair 5 dos dois lados da equação. Então, 4x
mais 5, menos 5, porque eu vou estar subtraindo 5 dos dois lados da equação, igual a 9, menos 5. Então, quando eu tiro 5 de antes da equação e depois da equação, eu vou estar continuando tendo a balança em equilíbrio. Então, eu posso estar fazendo isso. Quando eu tiro 5 aqui e tiro 5 aqui, esse 5 com menos 5 vai dar 0. Então, quer dizer que vai sobrar, vamos passar aqui para cima, 4x antes do igual. Isso aqui foi cancelado. E agora, 9 menos 5 vai sobrar 4. Então, aqui agora eu tenho que 4x é igual a 4. Esse 4 está multiplicando o x. O que eu posso fazer para que eu consiga que fique só o x antes do igual? Se está multiplicando, eu vou fazer a operação inversa. Então, eu vou dividir por 4. Então, eu vou dividir antes do igual por 4 e depois do igual por 4. Se eu faço a mesma operação dos dois lados da balança, ela continua em equilíbrio. Então, resolvendo, 4x dividido por 4 vai ficar só o x. E 4 dividido por 4 vale 1. Então, quer dizer que a minha resposta final, o meu valor de x, quando pesa cada caixa, é 1. Voltando também no probleminha do seu José para a gente resolver, no caso aqui o que está pedindo é quais são as medidas dos lados do terreno onde está a casa do seu José. Então aqui não é somente encontrar o valor de x, a gente tem que encontrar qual que é o valor de cada um dos lados. Então aqui a gente sabe que esse lado é x, esse lado é x, 3x, 3x. A equação que a gente encontrou era 3x mais x mais 3x mais x igual a 84. Então, o primeiro que eu vou fazer é somar, né, os termos que são iguais de x, 3 com 3, 6, 7, 8. Então, eu vou ter 8x é igual a 84. Se eu tenho um 8 que está multiplicando aqui o x, para mim continuar no equilíbrio, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o que está antes do igual por 8, mas também vou dividir o que está depois do igual por 8. O que eu vou ter aqui como resposta? 8x dividido por 8 vai ficar apenas o x. 84 dividido por 8 eu vou ter como resultado 10,5. Então, preste bem atenção no que está perguntando a questão. Quais são as medidas dos lados do terreno onde está a casa do seu José? Então, eu achei, foi apenas o valor de x. Eu achei o valor do x aqui, que é os comprimentos, que vale 10,5. Mas eu também tenho que saber qual que é o valor do lado, que vale 3x. Então, se eu sei que o x vale 10,5, para mim achar 3x é apenas fazer 10,5, que é o que eu encontrei, multiplicado por 3. Então, multiplicado por 3, eu vou ter como resposta 31,5. Então, aqui agora sim eu tenho a resposta que pede o exercício, pede a medida dos lados. Então, eu tenho que um dos lados mede 10,5 e o outro lado mede 31,5, ou seja, as larguras medem 10,5 e os comprimentos medem 31,5. Trazendo mais alguns problemas para ser resolvidos com equações. Então, nesse caso aqui, a gente tem que montar a equação e resolvê-la. Como eu já disse anteriormente, é importante que a gente preste atenção em alguns termos do problema. Então, vamos lendo já, fazendo a marcação desses termos importantes. Lia comprou um objeto que pagará em 3 prestações. Então, eu vou ter 1, 2, 3 prestações. Na primeira prestação, ela pagará a terça parte do valor do objeto. Então, considerando que não sabemos o valor do objeto, a gente vai falar que ele vale x. Então, se na primeira prestação ela pagará a terça parte seria esse valor dividido por 3. Então, quer dizer que na primeira prestação ela vai pagar x sobre 3. Na segunda prestação, a quinta parte, então, que é dividido por 5.
Então, a segunda prestação, x sobre 5. E na última, R$ 35,00. Então, na terceira prestação, a gente já sabe que é o valor de R$ 35,00. Quanto ela pagará pelo objeto? Então, para eu achar o valor do objeto, que é o x total, para ser uma igualdade, claramente o valor de x total tem que ser igual à soma das suas prestações. Então, eu vou considerar que o valor do objeto total é igual a x sobre 3 mais x sobre 5, que é a segunda parcela, mais 35. Quando eu tenho denominadores em uma equação, o que a gente pode estar fazendo? Encontrando o denominador comum de todos esses denominadores, para depois eu estar podendo cancelar. O mínimo múltiplo comum, né, de 3 e 5 é 15. Então, aqui eu vou considerar no meu denominador 15. Como que eu resolvo isso aqui agora? Vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador. Aqui, quando não tem o denominador, ele vai estar valendo 1. Então, fazendo o que eu acabei de dizer, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 15 dividido por 1, 15, multiplicado por x, 15x. Coloco igual. 15 dividido por 3, 5 vezes x, 5x. 15 dividido por 5, 3 vezes x, 3x. E 15 dividido por 1, 15. Vezes 35, 525. Então, mais 525. Se eu igualei todos os denominadores antes do igual e depois do igual, eu posso cancelar esse denominador, que vai ficar apenas a parte de cima. Então, deixa eu apagar um pouco aqui do que a gente fez para estar resolvendo essa equação de cima, que é o que a gente encontrou aqui. Então, a minha equação final é 15x é igual a 5x mais 3x mais 525. O que eu posso fazer aqui agora? A gente já tirou os denominadores, então a gente pode resolver essa equação. Como que eu vou resolver? Primeiro que eu posso juntar os termos comuns, então vai ficar 15x igual 5x mais 3x, 8x, mais 525. Eu posso estar subtraindo 8x desse lado e desse lado, para mim estar sumindo com este termo. Então, aqui eu vou subtrair 8x de cada lado. Então, vai ficar 15x menos 8x, porque eu estou subtraindo o termo 8x, igual a 8x menos 8x mais 525. 8x menos 8x, eu vou poder cancelar. Vai sobrar nada. 15x menos 8x, 7x. Se eu cancelei 8x, sobrou apenas 525. Se aqui eu tenho uma multiplicação no x, 7x, 7 que multiplica x, o que eu posso fazer? Dividir aqui por 7 e dividir aqui por 7. A balança ainda estará em equilíbrio. Resolvendo, 7x dividido por 7, 1x. 525 dividido por 7, 75. Então, qual que é a pergunta do probleminha? Sempre volta na pergunta. Quanto ela pagará pelo objeto? O objeto é o valor do x completo. A gente encontrou que o valor do x é 75. Então, minha resposta final desse probleminha, R$ 75 é o valor total do objeto. Vamos resolver então mais um problema para finalizar. O comprimento médio dos 3 lápis é 90 milímetros. Qual o comprimento de cada lápis? Então, observando aqui, cada lápis a gente tem o valor de cada um, né, em milímetros. E informação importante que está no exercício, o comprimento médio dos 3 lápis. O que é média?
Quando eu quero achar o valor médio de alguma coisa, eu vou somar esses termos todos e dividir pela quantidade de termos que são. Então, aqui são quantos termos? Na verdade, quantos lápis? 3. Então, quer dizer que a soma que eu fizer desses 3 termos, eu vou estar dividindo por 3. E eu sei que esse comprimento médio terá como resultado 90 milímetros. Então, para mim resolver e montar esse probleminha, eu vou primeiro o quê? Somar o comprimento dos 3 lápis. Então, o primeiro, x mais 35, mais o segundo, x mais 25, mais o terceiro, 2x mais 10. Tudo isso é a soma. A média desses valores seria tudo isso dividido por 3. Por quê? Porque são 3 unidades de lápis. Então, para mim ter a média deles, eu somo os valores dos 3 e divido por 3. Igual à média que já me deu, que é 90. Então, aqui eu tenho x mais 35 mais x mais 25 mais 2x mais 10 sobre 3 igual a 90. Vamos juntar os termos semelhantes aqui no numerador. Então, x mais x mais 2x, eu tenho 4x. 35 mais 25 mais 10, eu tenho 70. Sobre 3 igual a 90. Se esse termo aqui está dividindo aqui, ou eu posso tirar o MMC, ou se ele está dividindo, eu posso multiplicar por 3 aqui e aqui, que ele vai estar sumindo esse termo. Então, eu vou multiplicar antes por 3 e depois por 3. Para mim, está sumindo com o denominador. Aqui, então, 3 dividido por 3, porque será, na verdade, 3 está multiplicando todo esse termo. Então, eu posso cancelar o 3 de cima com o 3 de baixo. Vai sobrar só 4x mais 70. E depois do igual, eu tenho 90 multiplicado por 3, que eu tenho como resposta 270. Se eu tenho 70 somando, agora eu vou subtrair antes por 70. E depois também subtrair por 70. Então, vai ficar apenas os termos 4x igual a 200. 4x igual a 200. Se eu tenho esse termo multiplicando, eu posso fazer o 4 dividido, tanto antes quanto depois. Então, aqui, dividido por 4. Deixa eu apagar aqui para ficar mais organizado. Então, 4x dividido por 4 igual a 200 dividido por 4. 4 por 4 dá 1, então vai sobrar x, e 200 dividido por 4 vai dar 50. Voltando em que a questão está pedindo? Qual é o comprimento de cada lápis? Então, eu só encontrei o valor de x, que vale 50. Agora, eu tenho que encontrar o valor de cada um. Então, vamos enumerar aqui cada um dos lápis. Esse é o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, o lápis número 1, eu tenho que ele vale x mais 35. Eu achei o valor para x 50. Então, 50 mais 35, eu vou ter como resposta 85 milímetros. O lápis número 2, eu tenho que ele é x mais 25, então eu achei para x 50 mais 25, eu tenho como tamanho do lápis 75 milímetros. E o último lápis, o terceiro, eu tenho que ele é 2x mais 10, então eu tenho 2 que multiplica o valor de x que eu encontrei, que é 50,
mais 10. 2 vezes 50, 100. Mais 10, 110 milímetros. Então, as minhas respostas finais é o comprimento dos lápis, que é 85 milímetros, 75 milímetros e 110 milímetros. Retomando aqui os pontos principais sobre equações que a gente apresentou aqui nessa aula, a gente tem que equação, então, representa uma igualdade onde possui pelo menos uma incógnita, sendo que incógnita é o quê? Uma letra que representa um número desconhecido. Depois, podemos falar que para resolver equações a gente pode somar, subtrair, multiplicar e dividir nos dois membros da equação, desde que multiplicar e dividir seja por números diferentes de zero. E para a resolução de problemas é necessário fazer a interpretação do contexto em que está inserido, né, a questão, para que possível seja retirar os dados apresentados para facilitar a resolução. Aqui apresento as referências que eu usei para desenvolver essa aula. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais sobre equações do primeiro grau. Muito obrigado pela atenção e por assistirem essa aula. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, deixem o curtir de vocês para me ajudar no desempenho aí da aula. Muito obrigada e até a próxima.